Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um debate virtual. No programa de hoje vamos falar sobre a Síndrome de Burnout, também conhecida como a Síndrome do Esgotamento Profissional. O elevado número de casos durante a pandemia tem chamado a atenção dos profissionais da área da saúde. Quem conversa com a gente sobre as especificidades desta doença é o professor e psiquiatra Eduardo Birman. Tudo bem, doutor? Prazer receber você aqui de forma virtual no nosso programa. Prazer é meu, Rafael, agradecer a TV Alerj mais um convite, já é a minha segunda participação aqui. Estou muito contente de poder colaborar aí com vocês. Perfeito. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a origem dessa síndrome, né, dessa doença. Da onde vem esse nome Burnout, né, e quais são os principais sintomas dessa doença, doutor? Na verdade, é uma síndrome que ela recebe esse nome, né, Burnout, Burnout, até porque o primeiro psicanalista americano que começou a falar nessa síndrome foi há muito tempo, 1974, né? Um psicanalista, ele já nominou essa síndrome. Na ocasião, ele basicamente observava isso em profissionais da área da saúde, Uhum. né? E em professores. Era interessante que eram duas profissões que lidavam diretamente com a questão do relacionamento entre as pessoas. Sim. Tá? Hoje em dia, a coisa está bem diferente, porque a gente está vendo essa síndrome se espalhar em todas as áreas, mas uma das características dela ela aparece principalmente nos profissionais que têm que estabelecer relacionamentos dentro do trabalho e não apenas fazer um trabalho isolado ou cumprir uma tarefa sem a necessidade de uma equipe. Uhum. Né? É bem interessante observar isso também. Não significa que, obviamente, quem trabalha sozinho não possa sofrer de Claro. burnout, mas então, ou seja, é uma síndrome já antiga, ela está ligada à questão ocupacional, tá? Ela não é considerada, na verdade, uma doença, tá? Existe no novo Código Internacional de Doenças, que vai passar a valer a partir de fevereiro de 2022, que é o CID-11, nós ainda estamos usando o CID-10, né, o Uhum. Código Internacional de Doenças, 10ª edição, e a partir do ano que vem, a gente já passa a usar o Código Internacional de Doenças, 11ª edição, o CID-11. No Nessa Burnout já vai CID-11, estar ela foi, inclusa. exatamente, no CID-11 ela foi contemplada ali no Uhum. capítulo 24, mas não é que ela não exista no CID-10. Ela está lá na letra Z, no último capítulo, né? Que são condições que podem levar uma pessoa a adoecer. Sim. Então, é importante entender que a síndrome de Burnout, propriamente dita, ela não é uma doença em si. Ela é uma má adaptação no local de trabalho, uma situação de estresse muito intenso no trabalho ou no local de trabalho, que a gente diz assim, que não foi gerenciada com sucesso. O estresse ali não foi gerenciado com sucesso. E vai dar algumas características para essa situação. Então, por exemplo, um sentimento de exaustão, né? Ou um sentimento de esgotamento de energia, uma ampliação do distanciamento mental do próprio trabalho. Então, quando eu termino meu trabalho, eu sequer Quero ouvir falar tenho disso. condições de pensar naquilo. Uhum. Eu preciso, às vezes, inclusive, me utilizar de recursos que vão desde beber mais ou usar substâncias ou medicamentos, automedicação, é muito comum nas pessoas que começam a apresentar esse esgotamento, né? E o que a gente percebe assim, o paciente começa a ter uma espécie de sentimento negativo em relação ao trabalho, ou, por incrível que pareça, ele vai ficando cínico em relação ao trabalho dele, como quem diz, só faz aquilo ali por obrigação, propriamente dito, né?
isso vai, obviamente, reduzir a capacidade, a eficácia do profissional. Quais Né? são os principais sintomas, assim, doutor? É esse estresse mesmo? É estresse? Muitas vezes é confundido com depressão. O que Isso. diferencia um quadro de depressão para o diagnóstico da síndrome de Burnout, principalmente, assim? Então vamos lá. Então, como é que a gente identifica a síndrome, né? Uhum, Porque os sintomas podem ser confundidos com outros, como você falou, sim. tá? E também você pode começar com uma síndrome de burnout e acabar num quadro depressivo e acabar numa síndrome ansiosa, num transtorno de ansiedade generalizado, entendeu? Ou seja, ela pode ser, a síndrome de burnout pode ser o desencadeador de outros transtornos psiquiátricos. Sim. Mas a síndrome em si, ela vai, isso é que é importante as pessoas entenderem, falar em síndrome de burnout se refere especificamente aos fenômenos que acontecem no contexto ocupacional, tá? Então, eu tirar um mês de férias, tá? E naquele mês de férias eu continuar estressado, irritado, sem dormir direito, etc., aí você já provavelmente tem uma suspeita de que a coisa já caminhou um pouco além apenas da questão relacionada A trabalho. ao seu ambiente de trabalho e ao trabalho. Uhum, Tá? E assim, os fatores que influenciam o estado de saúde, tá? Ou contato com o serviço de saúde. Então, obviamente, que é o que aconteceu, né, em 2020, continua acontecendo agora, tá? As pessoas, verdadeiras multidões, se dirigindo aos hospitais referências do Covid, isso, obviamente, aumentando o estresse, não só de quem trabalha, como os profissionais de saúde, tá? Mas o estresse geral de toda uma população, até de frequentar seu próprio ambiente de trabalho, se ele não apresentar as condições adequadas de segurança, distanciamento, higiene, álcool gel, uhum. tudo aquilo que a gente já sabe que a gente precisa para o Covid. Né? Mas, lembrando, a síndrome de burnout ela não é classificada como uma condição de saúde. Sim. Ela é um esgotamento em relação ao trabalho. Ela pode evoluir para uma condição de saúde. E o tratamento, doutor, é importante, enfim, a pessoa que suspeitar que está com isso, procurar a ajuda de um profissional? Sim, Como é que se dá esse tratamento? sim. Qual a importância disso? Voltando a fazer essa distinção entre apenas, entre aspas, a síndrome de burnout, que já é uma coisa muito desgastante, e a síndrome de burnout depois sendo continuada uma questão depressiva. Então, se existe uma percepção, né, da pessoa, dessa exaustão, dessa perda de prazer em relação ao trabalho que ela faz, ela já faz algum tempo, um esgotamento físico e emocional em relação ao trabalho, num primeiro momento, o adequado é que a pessoa busque psicoterapeuta, não precisa ser um médico de cara, Uhum, sabe? Não necessariamente você vai precisar de medicamento, né, de saída. Pode ser que você fazendo um trabalho de psicoterapia, entendendo o que está acontecendo na tua relação com o seu trabalho, você comece a organizar melhor essa relação e a própria psicoterapia pode dar conta, tá, de uma síndrome de burnout. Alguns pacientes, né, ainda apenas com a síndrome de burnout, podem até precisar de um medicamento para diminuir a ansiedade, até mesmo de uma medicação antidepressiva, mas normalmente voltada para os sintomas mais ansiosos. uhum. Tá? Obviamente que se isso evoluir para um quadro de depressão, um quadro de ansiedade ou um quadro psiquiátrico outro, tá? Aí eu vou precisar de um profissional médico, de um psiquiatra, Claro. para poder fazer. Mas, no primeiro momento, uma boa psicoterapia pode ser suficiente e sem necessidade de uso de medicação. A demora do diagnóstico dessa síndrome, ela pode desencadear também outras doenças, hipertensão, doenças voltadas ligadas ao coração. Esse quadro ele pode se agravar para outras doenças, doutor? É exatamente isso, né? A definição
é exatamente essa, né? Ela não é uma doença, mas por ser uma síndrome de má adaptação ao ambiente de trabalho, tá? É, é, ela pode levar as pessoas a terem um maior contato com serviços de saúde e, consequentemente, não identificada a tempo, não vão ser só quadros psiquiátricos que vão aparecer, hipertensão, como você falou, né? Insônia, né? Problemas metabólicos como diabetes, aumento de colesterol, por causa da má alimentação que normalmente acompanha esses quadros, ou pelo próprio estresse, que aumenta um hormônio chamado cortisol, que é responsável por subir a nossa pressão arterial. Então, a síndrome de burnout, ela, como algumas pessoas pensam, ela não necessariamente vai levar apenas a quadros psiquiátricos, ela pode levar a quadros clínicos bastante sérios. Perfeito. Doutor, segundo um estudo feito pela Fiocruz, agora no ano de 2020, que observou a saúde mental dos trabalhadores dos trabalhos de serviços essenciais, quase metade dos entrevistados, 47%, relataram sentirem sintomas de depressão ou de ansiedade, né? É um ano que a gente teve um aumento exponencial do home office. Como é que isso está diretamente ligado, né? A pessoa tem a pressão, está em casa, no home office você acaba tendo que se perde das rotinas do trabalho, quanto ao horário, você está 100% online, né? Qualquer hora é a hora para o trabalho, para reunião, enfim, é difícil se desligar. Isso também teve um aumento uma percepção de aumento da síndrome Sim, de Burnout também? com certeza, você juntou dois fatores, né? Você juntou o medo normal de contrair uma doença que ainda está fora de controle, tá? Com uma modificação muito, muito intensa para muitos trabalhadores, né? Nessa questão de passar a trabalhar dentro de casa e, como você disse, com rotinas que eles mesmos poderiam escolher o seu horário de trabalho, o tempo que vão trabalhar. Assim, algumas pessoas não se preocuparam em manter a rotina. Eu vou falar como professor, né, que a gente teve o lockdown no Brasil dia 13 de março. Né? Eu sou de Petrópolis, 13 de março foi uma sexta-feira, e 16 de março aqui é feriado municipal, porque é o aniversário da cidade. Então, no dia 17 de março, eu já estava dando aula online. Então, eu fui comunicado nesse período que já a primeira aula do ano que eu daria no dia 17 de março já seria online, já seria aqui pelo Zoom. Tá? E, como médico e como psiquiatra, a primeira coisa que eu orientei meus alunos foi: não mudem os seus horários. Tá? Vocês estão indo para a faculdade, a aula começa às 8 horas da manhã, vai até meio-dia, depois tem um intervalo, depois tem uma outra aula que começa às 1h30 e vai até às 5h30. Tentem imaginar que vocês não estão tendo, na verdade, um ensino à distância. Né? Uma plataforma de ensino à distância é completamente diferente do que está acontecendo de aulas intermediadas por tecnologias de informação e comunicação. Claro. Isso é uma coisa que muita gente tem que entender. Então, manter o ritmo, manter a rotina. Então, a aula começa às 8, o trabalho começa às 8, tá? Foi uma coisa que eu alertei eles desde o início, porque quando você começa a mexer, você começa a procrastinar. Sim. Quando você procrastina, quando você vai olhar, você tem mais coisa para fazer. Quando você tem mais coisa para fazer, você vai mudar o teu horário de dormir, porque você vai ficar até mais tarde trabalhando. E aí você começa a embolar horário de almoço, não come, Parece porque outras tem que obrigações também de terminar. casa, né, que você acaba fazendo, é filho que também não está indo para a escola, enfim. E Vai você embolando o meio tem de campo essas todo, né? questões de famílias, dependendo da idade das crianças que tem em casa, da compreensão ou não que essas crianças podem ter do que está acontecendo. Nem todo mundo tem um ambiente
em casa, isolado, Sim. onde vai ficar quieto, um escritório onde ele pode fechar a porta, e aí é como se ele tivesse ido para o trabalho, né? Então, isso também contribuiu para um estresse. A outra coisa a grande maioria dos trabalhadores, né, não estava preparado para trabalhar de home office. Então, você tem aí uma questão de gerações, né? Então, assim, eu tenho um filho que tem 25 anos de idade e que ele trabalha de home office, acho que desde que ele começou a trabalhar, por causa do tipo de trabalho que ele tem, entendeu? Existiu também um Né? choque cultural também nessa relação toda aí, né? Exatamente, entendeu? Então, professores que já eram acostumados com plataformas de ensino à distância, a gente já tinha um monte de cursos, né, de nível superior, à distância, EAD. Esses professores estavam mais adaptados, por exemplo, a mexer em plataformas de ensino. Eu, por exemplo, tive que aprender tudo na intuição. Então, bora, clica aqui, clica ali e tal, não sei o quê, assiste uma capacitação online antes de entrar na plataforma, para poder botar os arquivos, como é que discute com o aluno, como é que você abre um chat, entendeu? Então, como professor, eu posso dizer que eu trabalhei muito mais do que eu trabalhava quando eu ia dar aula no campus. Doutor, eu vou fazer uma pausa na nossa conversa para a gente chamar o nosso intervalo. E na volta a gente continua a falar sobre os cuidados necessários para minimizar os sintomas da síndrome de Burnout. Não sai daí não, é um minutinho só.